Olá, escorpianos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu sou a Amanda. Eu vou fazer para vocês a previsão mensal para o mês de julho de 2022. A leitura ela é geral. Se a leitura não se adaptar, vejam o seu lunar, ascendente e Vênus para obterem maior orientação. Então vamos começar aqui com a carta de energia. Tá bem? Escorpianos, esse mês de julho vai ser um mês realmente de sacerdócio, um mês de intuição, um mês mais espirituoso para vocês. Porque fala exatamente sobre conter o equilíbrio sobre o terreno e conter o equilíbrio sobre o espiritual. É claro que temos que ter a compreensão que não é somente isso. Também nós temos a consciência, o nosso plano mental, temos também as nossas questões emocionais. Mas esse mês, ele vai trazer a proposta, a oportunidade para vocês de conseguir equilibrar esses dois polos, que é o mundo físico, na qual estamos, e nosso mundo espiritual, aonde a nossa alma pertence, aonde tudo ali é diferente e vai exigir muitas vezes de nós os nossos princípios, os nossos valores também. Esse mês também será um mês onde vocês vão estar buscando realmente cuidar mais de vocês, a nível não só espiritual, mas também mental, porque existe ainda alguns aspectos que eles precisam ser compreendidos pela sua mente, até para que a sua mente não te induza, né, a se auto-sabotar. Mas também vejo vocês entre esses dois mundos paralelos, vamos dizer. Então, mesmo quando há o equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual, vocês também vão sentir que atitudes no seu plano físico afetam o seu plano espiritual e vice-versa. Atitudes que você tem de forma espiritual também condizem e dão, né, de fato, condicionamento ao seu plano terreno. Não tem separação. O que eu quero que vocês entendam é que um está muito conectado com o outro. Por mais que haja um equilíbrio entre os dois, um está conectado com o outro. Quando um aqui se desalinha, o outro se desalinha na mesma frequência. Então, se tem a consciência de que precisa este mês estar levando a vida mais a sério, estar levando os sentimentos mais a sério, os pensamentos, ter uma observação, vigiar os pensamentos, para que não desalinhe a vida de vocês, o caminho de vocês, a trajetória de vocês, ou qualquer outro objetivo que vocês tenham em mente. Então fala realmente sobre esta energia. Vamos pegar uma energia complementar. Com a energia complementar, escorpianos, fala sobre tudo aquilo que nos torna a nossa pura essência. Então vocês vão se sentir nesse mês que parece que o peso dos meses anteriores saíram de cima dos seus ombros. Vocês vão se sentir mais criativos, vocês vão se sentir mais inspirados. As coisas que vocês têm em mente, as sensações que vocês vão estar obtendo, vocês vão levar com mais respeito e vão honrar cada sentimento e cada pensamento. Vocês vão levar em consideração muitas vezes a sua própria personalidade. Mas eu vejo também que vocês vão saber exatamente o que vocês querem, como vocês querem que isso aconteça, quem vocês querem que esteja ao lado, mas eu vejo que a importância maior vai estar sobre si mesmos.
Então, é como se vocês estivessem nesse momento valorizando a si. Mesmo quando exista outras pessoas, ainda assim vocês estarão se colocando em primeiro lugar, porque se isso não for feito, vocês não conseguirão ir ou chegar aonde vocês pretendem, aonde vocês ambicionam, aonde vocês almejam aqui. Porém, tem aquele detalhe: a sua atitude no seu plano físico afeta o seu espiritual e vice-versa. Mas quando você está fazendo as coisas dentro dos princípios corretos, fazendo as coisas de maneira certa, sem se negligenciar, sem se corromper, sem quebrar regras, vamos dizer, o seu espiritual vai sentir o efeito e o efeito vai ser o quê? Positivo. Mas se for o ao contrário, o seu espiritual vai ter a mesma sentença. Porque lembramos que no plano espiritual, assim se existe energias de luz, como também se existe energias de trevas. Ok? Então vocês vão sentir que as coisas estão muito conectadas. Que as coisas estão muito conectadas, que às vezes tem essas determinadas influências, que às vezes tem esses determinados sentimentos acontecendo. E o interessante aqui também é que entendam uma coisa, sempre vai existir na vida de qualquer ser humano em Terra. Sempre vai existir oposição, sempre vai existir os do contra, sempre vai existir o mal-olhado, a inveja, sempre vai existir aqueles que possuem da espiritualidade para atrapalhar ou para ferir a alma de outro ser. Sempre vai existir, não vai ser a primeira e nem a última vez. Sempre vai existir esses tipos de energia. Só que vocês... Vamos usar que vocês são os leões de Deus. Então, aonde o leão nada mais é do que o rei da selva. E por mais que outros animais tentem derrubá-lo, ele ainda vai continuar mantendo esse título, ele ainda vai continuar se mantendo grande. Ele ainda será o rei daquele local, daquele habitat. Então, eu quero que vocês entendam que não importa os tipos de pessoas que tentam de alguma maneira rondá-los, espioná-los, trazer qualquer situação prejudicial. Não importa, esse não é o foco. Porque vocês tem coisas melhores e tem prioridades maiores do que se importar com essas energias. E é por esse motivo que vocês estão na frente e essas pessoas estão nas costas. Para chegar aonde vocês chegaram, teve que haver disciplina, estratégia, coragem, muita coragem. E também houve os aliados certos em determinados momentos e fases da vida. Não é qualquer pessoa que vai chegar e tirar isso de vocês, ou não existe nenhuma pessoa que seja mais forte do que aquele que a força maior escolheu aqui para fazer a diferença. E é isso que a maioria das pessoas elas não entendem. Não interessa se o outro te inveja, não interessa se o outro quer a sua queda, não interessa se o outro quer tirar o seu reinado. Se você chegou ali porque você foi o escolhido ou a escolhida para estar à frente daquela empresa, para estar na frente daquela relação, para estar à frente daquela família, para fazer o que você faz hoje. Só que quando você perde o seu tempo prestando atenção nessas pessoas que não têm um pingo de escrúpulos,
até para se mudar ou para fazer a coisa certa, quando vocês perdem o tempo com essas pessoas, vocês se tornam não só na mesma vibração que vocês ficam, vocês se tornam muitas vezes piores do que essas pessoas. E não é esse o objetivo, não é esse o caminho. Então eu quero que vocês entendam que existe aqui um crescimento, existe aqui algo que vocês estão à frente. E que nesse caminho sempre vai existir pessoas que não vão torcer. E isso é uma coisa que não precisa ser mencionada constantemente, porque isso é algo que todo mundo sabe. Mas o que vai mudar é como vocês reagem referente a isso. Se vocês vão se permitir, muitas vezes, se colocar na mesma energia que essas pessoas, muitas vezes se tornando piores do que elas. Sempre vai existir alguém rondando, sempre vai existir alguém observando, alguém desejando mal. Mas o que te torna diferente é que vocês foram escolhidos para algo. Ou que essa essência, essa natureza que você carrega não é à toa, ela tem um propósito. Todos têm um propósito, ninguém vem à toa. Só que a sua essência, ela vem de uma autoridade maior, ela vem de uma força maior. E não existe pessoas que tirarão algo ou farão algo quando vocês estão sob proteção desta força. Vocês só perderão isso a partir do momento que vocês perderem o tempo focados nisso. Ou tentando mudar quem vocês são para tentar minimizar ou parar esses tipos de pessoa. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Que a sua força ela é muito maior do que qualquer pessoa mal intencionada. Às vezes se preocupam tanto com isso que perde grandes oportunidades e grandes períodos felizes aqui. Então esse mês é um mês de propósitos, como eu falei, é um mês de crescimento, é um mês de alinhar as coisas. Aonde havia arrependimentos, por que eu não fiz diferente, por que eu não deixei de fazer isso, por que eu falei isso, aonde havia esses arrependimentos, não haverá mais espaço para isso, porque haverá apenas o espaço para cura. E essa cura que está acontecendo com vocês é uma cura interna, é uma cura de aura. Não pense que todo sentimento, quando vocês acordam no outro dia, todo aquele sentimento que vai embora, ele foi embora à toa. Porque houve aqui uma força que se importa e falou, bom, muitos arrependimentos, muitas tristezas, mas vamos tirar isso dos corações deles, vamos limpar essa aura deles e vamos dar a oportunidade deles refazerem tudo de novo, deles começarem tudo de novo. Só que dessa vez, no mês de julho, vocês vão olhar para cima, para o alto, e olhar para o alto é uma forma que eu estou dizendo de vocês olharem para a própria espiritualidade de vocês, mas vocês vão olhar com ternura, com inocência, com simplicidade. E muitas vezes agradecendo por em outras ocasiões vocês não terem confiado como deveriam, ou por não terem honrado realmente ou respeitado aquilo que vocês estavam sentindo. Existe
uma justiça que acontece todos os dias sobre nossas vidas, só que muitas vezes não paramos para ter essa percepção. Todos os dias somos livrados de algum perigo, de algum mal. Todos os dias. Por isso eu retomo a palavra e falo: sempre vai existir pessoas que vão tentar rondá-los, serem pessoas que vão ameaçar, sendo pessoas que vão trazer um certo sentimento de intimidação, ou que vão provocar medos, mas aonde que um rei, aonde que aquele que é escolhido por Deus teme isso, quando ele tem algo muito maior ao lado dele, e que é algo que ninguém tem controle e que ninguém nunca vai conseguir ir contra, porque ele sempre ganha. Mas como somos pessoas que temos o livre-arbítrio, muitas vezes escolhemos a não segui-lo, a não seguir essa espiritualidade e acabar confrontando com o nosso sentimento de vingança, com o nosso sentimento de egoísmo, de ego. E é aí que perdemos tudo, e nos colocamos nesse sentimento, por vezes, de amargura ou de arrependimento. Então, aqui realmente fala sobre as coisas estarem nesse momento fluindo. Eu vejo que alguns de vocês podem, de alguma maneira, durante esse mês, sofrer aquela autossabotagem mental de que as coisas não parecem justas como deveriam. Então eu entro neste conflito. O que eu quero que vocês entendam aqui, escorpianos, é que às vezes as pessoas, elas são injustas, elas são maldosas, elas são sim. Mas todo o objetivo dessa energia, quando ela ataca, quando ela ofende, quando ela engana, quando ela oprime, é de colocar vocês num sofrimento, numa dor. E quando vocês confrontam isso e entram em disputas, em discussões, não pense que essa energia melhora, porque não. Ela piora. Ela piora. Então vocês estão tendo a oportunidade aqui de obterem reconhecimento, de realmente, depois de um longo período de batalhar por si, batalhar pela vida, batalhar pela sua sustentabilidade, você obter o reconhecimento que é por merecimento e não se permitir mais ficar contra o muro, ficar entre malabarismos, mas sim de resgatar essa energia que vocês sempre possuíram e começar a fazer de fato as coisas acontecerem. Porque oportunidades não irão faltar. Porque é exatamente isso que está sendo oferecido para vocês. Vocês ganharão aqui uma estabilidade, uma consciência. Como eu falei, momento de fertilidade, momento de colocar as coisas novas. Uma gestação, ela dura 9 meses, para que aquela criança seja gestada. Vamos usar isso nessa leitura como vocês vieram aí até de 9 anos, às vezes de 9 meses, 9 semanas, fazendo sempre a mesma coisa. Só que vocês não esperavam que o resultado ia aparecer no mês de julho.
Por vezes vocês pensavam que isso ainda ia se prolongar por anos, ou que essa decisão ia se prolongar por anos, mas não. Isso não se prolonga pelos anos, porque mostra vocês tendo uma oportunidade aqui, de estabilidade, inclusive. Então, quando nós nos referimos aqui à parte profissional, é você estar realmente sendo condicionado a trabalhar ali à frente de uma organização. Se você tem empreendimentos, é autônomo, empresário, um crescimento repentino diante a sua empresa, diante ao seu trabalho, ao seu manuseio, a clientes, então tendo um crescimento muito favorecido, onde te traz um conforto e te dá a oportunidade até de tirar momentos para si, para passar com a família, para descansar, ou praticar algum lazer. Novas oportunidades profissionais. As relações afetivas, aonde muitas vezes ocorria desconfiança, falta de interpretação, falta de entendimento. Se conseguindo estabelecer o equilíbrio, o controle das próprias emoções para não entrar em conflitos desnecessários ou até mesmo desavenças que depois não tem como voltar atrás. Então, vocês vão perceber que as pessoas que vocês têm um envolvimento sentimental, elas estão sendo colocadas a controlar as suas próprias emoções para não serem desrespeitosas ou mal agradecidas, ou até mesmo inconsequentes quando se trata de vocês. E vocês também vão perceber que as pessoas não vão conseguir mais esperar para as coisas desenvolver. Aqui para mim fica muito claro que existem energias que elas vão estar procurando vocês para pedir um caminho, um norte, uma ajuda. Porque sem a ajuda de vocês, essas energias elas não sabem como prosseguir em suas vidas, elas não sabem como seguir. Então, vocês vão perceber que as pessoas estão buscando vocês para conselhos, para ajudas, para encontros, porque elas precisam realmente de uma palavra. É quando você consegue dizer a coisa certa no momento certo e as pessoas estão reconhecendo isso. Que você está dizendo a coisa certa no momento certo e que vocês são bons nisso. Só que eu não posso desconsiderar a mensagem inicial, que fala sobre a maneira que você age aqui vai interferir no seu espiritual. Então, se você se coloca num papel diferente, em ser uma pessoa conflituosa, de ser uma pessoa desesperada, seja qual for o sentimento que não é congruente com a energia, você sentirá uma grande desconexão espiritual, um grande pesar também. E pode te deixar também vulnerável a ataques espirituais. Então, quando o mês ele te proporciona um momento de brilhar, né, um momento de reconhecimento, um momento de entrega, mas para as coisas que realmente valem. E claro que isso vocês vão ter que focar em vocês para fazer essas coisas darem certo. Não é um momento realmente de focar em resolver a vida das outras pessoas. Como as pessoas estão procurando vocês para conselhos, por exemplo, muitas vezes o seu trabalho é esse. Muitas vezes você está no seu trabalho e alguém vem pedir uma ideia, um apoio, tudo bem.
O que vocês não podem fazer é parar a sua vida, aquilo que vocês estão fazendo que é importante, e direcionar toda a energia apenas em uma situação só. E com isso, vocês terão aqui encontros, vocês vão conhecer, vão ter pessoas aqui que têm a mesma semelhança em relação a ideias, a pensamento, às vezes a mesma cultura, às vezes pessoas que têm o mesmo pensamento, seja ele religioso, seja ele espiritual, e vocês entrando nessa conectividade. É um momento realmente para vocês de renascimento, de transformação, é um momento de deixar o velho para trás e agradecer por essas boas e novas que estão chegando. Porque aqui me fala muito sobre isso, sobre vocês estarem sendo escolhidos para algo importante e vocês que vão liderar isso, vocês que vão dar seguimento com isso. Muitas vezes você precisa liderar uma família, liderar um trabalho, liderar o seu próprio ofício. Muitas vezes você ganha aqui uma responsabilidade onde você precisa liderar, porém você se sente totalmente agraciado, agraciada ou abençoada por essa nova chance. Então existe aqui, de fato, coisas que elas precisam ser tratadas com delicadezas e os seus sentimentos, eles precisam ser respeitados. E espiritualmente, vocês vão estar ali, olha que coisa mais linda, em conexão com suas forças espirituais, caminhando lado a lado, em parceria, em companhia. Sua espiritualidade, escorpianos, não abandonando vocês. Altamente intuitivos. E a espiritualidade traz a seguinte mensagem. Nesse mês, se colocamos a cumprir uma promessa de que permitiremos apenas em suas vidas pessoas que estão conciliadas a vocês, pessoas que deste outro lado vemos que vale a pena se manter em suas vidas e que elas podem junto com vocês obterem crescimentos, propósitos, mas também prometemos que aquilo que for fútil, hostil, aquilo que não for para se manter sobre suas vidas, vamos tomar como procedência, retirar ou afastar essas energias. Porque este é um momento de vocês buscarem se sentir satisfeitos e plenos emocionalmente, na sua total e maior genuinidade, quando se trata da semelhança da energia de felicidade, estar próximos e próximas das pessoas que realmente se pode contribuir, uma sociedade, uma relação, uma parceria, para que vocês alcancem realmente o que o mês quer oferecer para vocês, o que nós queremos oferecer para vocês, que é o seu posto, que é a sua verdadeira essência, que é ser a imperatriz ou ser o leão. Então lembre-se, mantenham-se vigiando os seus pensamentos, procura observar bem o entorno, procura prestar atenção em cada diálogo que é pré-estabelecido e não foquem no ruim, no mal, porque isso existe. Desde a época de Cristo, até antes de Cristo, esse mal já existe.
Mas não é porque ele existe que nós temos que ceder a ele. Certo? Então vamos pegar aqui para vocês algumas mensagens. Então, alguém apareceu querendo causar algum mal, ofendendo, criticando, seja o que for. A primeira lição aqui é não se importar, é não dar atenção a isso. Não procrastinem a importância e o reconhecimento que já era para vocês terem obtido. Vamos com reflexões para o mês de julho. O que mais te tira do sério? Como você reage quando está nesse estado? Como você se sente depois? O que você pode fazer para melhorar e acalmar para não entrar nesse estado? Isso é uma reflexão que vocês devem fazer no mês de julho. Observar quais são as atitudes, comportamentos, situações que deixam vocês fora do seu estado de equilíbrio. E quando você reage fora do seu estado de equilíbrio, quais são os sentimentos que ficam ali? Como você se sente a respeito disso e se tem algo que pode ser feito para que que nada disso aconteça? Porque é exatamente sobre isso que está falando. Se preocupar com problemas de amanhã não resolve problema nenhum, mas tira a sua paz do hoje. Então talvez vocês tenham que minimizar um pouco aí essa ansiedade, se tranquilizar mais. Se algo que é para resolver amanhã não se pode resolver hoje, não adianta ficar martelando, nervoso, nervosa. Procure fazer suas coisas, não tire a sua paz, a sua tranquilidade no momento por uma coisa, por um outro dia que ainda está para chegar. E vamos ver as afirmações que vocês têm que fazer nesse mês de julho. O universo está cheio de infinitas oportunidades para mim. As vejo facilmente e aceito com amor e gratidão. O universo está cheio de infinitas oportunidades para mim. As vejo facilmente e aceito com amor e gratidão. Então, escorpianos, aproveitem essa energia do mês de julho. Lembre-se que a espiritualidade e o plano físico, um vai fazer parte do outro. Então, vocês vão estar recebendo sinais, orientações espirituais. Precisa haver o equilíbrio para que um não acabe exacerbando o outro. E é muito importante que nesse mês vocês foquem nos seus objetivos, nas coisas que vocês realmente querem. Não procrastinem mais, porque esse é um mês de realizações. Aquilo que vocês por vezes não esperavam que ia acontecer, está acontecendo para vocês. Muito obrigado, escorpianos. Eu espero que a leitura tenha ajudado. Tenham um excelente mês de julho. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.